Pedro é repreendido. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. No começo desses versículos, encontramos nosso Senhor revelando a seus discípulos uma grande e espantosa verdade, a verdade de sua morte na cruz, que se aproximava. Pela primeira vez, ele apresenta o chocante anúncio de que deveria seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, ser morto. Ele não viera a esse mundo a fim de tomar posse de um reino, mas sim para morrer. Ele não tinha vindo para reinar e ser servido, mas sim para derramar seu sangue como sacrifício e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Para nós, é quase impossível conceber quão estranha e incompreensível essa revelação deve ter parecido aos discípulos de Cristo. Como a maioria dos judeus, eles não podiam conceber a ideia de um Messias sofredor. Não compreendiam que o capítulo 53 de Isaías precisava ser literalmente cumprido. Não percebiam que todos os sacrifícios da lei mosaica tinham por finalidade apontar para a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus. Em nada mais pensavam, senão na vinda gloriosa do Messias, o qual ainda terá lugar no fim do mundo. Eles pensavam tanto na coroa do Messias que perderam de vista sua cruz. Fazemos bem em nos lembrar disso. Uma compreensão correta desse fato derrama grande luz sobre as lições que essa passagem contém. Em primeiro lugar, aprendemos que pode haver muita ignorância espiritual, mesmo em um verdadeiro discípulo de Cristo. Não poderíamos obter prova mais clara disso do que na conduta do apóstolo Pedro nessa ocasião. Ele tenta dissuadir o nosso Senhor. Abre aspas. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Fecha aspas. Pedro não era capaz de perceber todo o propósito da primeira vinda do Senhor Jesus a esse mundo. Os olhos dele estavam cegos para a necessidade da morte de nosso Senhor. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para tentar impedir a morte de Jesus. Não obstante, sabemos que Pedro era um homem convertido. Ele cria verdadeiramente que Jesus era o Messias e seu coração era reto aos olhos de Deus. Essas coisas têm por intuito nos ensinar que tanto não devemos considerar bons homens como infalíveis, somente porque são bons, como também não devemos supor que lhes falte a graça divina, somente porque essa graça é pequena e fraca. Um irmão pode possuir dons singulares e ser uma luz brilhante e resplandecente na Igreja de Cristo. Mas não nos esqueçamos de que ele é apenas um homem, e como tal, está sujeito a cometer grandes erros. Outro irmão, por sua vez, pode ter um conhecimento limitado. Talvez não consiga juizar corretamente acerca de muitos pontos doutrinários. Talvez ele erre tanto em atos como em palavras. Ele tem fé em Cristo e o ama, reconhece Cristo como seu cabeça. Se a resposta é positiva, devemos tratá-lo com paciência. Aquilo que ele não percebe agora, poderá enxergar mais tarde. Como Pedro, talvez agora ele esteja obscurecido, mas, à semelhança de Pedro, algum dia pode desfrutar da plena luz do Evangelho. Em segundo lugar, aprendamos que não existe outra doutrina das Escrituras tão profundamente importante quanto a doutrina da morte expiatória de Cristo. A prova mais clara disso é a linguagem empregada por Nosso Senhor ao repreender Pedro. Jesus o chama pelo horrível nome de Satanás, como se aquele apóstolo fosse um adversário, ocupado na causa do diabo e procurando impedir a sua morte. Àquele que há pouco chamara bem-aventurado, Jesus diz: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço.
Ao homem cuja nobre confissão de fé Jesus tinha recentemente elogiado, ele diz: não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Palavras mais fortes do que essas nunca saíram dos lábios do nosso Senhor. O erro que provocou uma repreensão tão enérgica de nosso amoroso Salvador a um discípulo tão autêntico deve ter sido realmente um tremendo erro. O fato é que nosso Senhor deseja que consideremos a crucificação a verdade central do cristianismo. Uma visão correta de sua morte vicária e dos benefícios daí resultantes é fundamental para a religião bíblica. Que nunca nos esqueçamos disso. Em questões de governo da igreja e formas de culto, alguns podem divergir de nós e mesmo assim chegar ao céu em segurança. Quanto à questão da morte expiatória de Cristo como caminho da paz com Deus, a verdade é uma só. Se nos enganamos nesse particular, estamos arruinados para sempre. O erro acerca de muitos pontos de doutrina é apenas uma doença superficial, mas o erro acerca da morte de Cristo é uma doença fatal. Portanto, firmemo-nos nesse ponto. Que coisa alguma nos desloque dessa base firme. A soma de todas as nossas esperanças deve ser o fato de que Cristo morreu por nós. 1 Tessalonicenses 5,10. Se desistimos dessa doutrina, não dispomos mais de nenhuma esperança sólida.